Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos avançar mais um pouco no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Nós já estamos bem adiantados em nosso curso. Iniciamos lá com a criação na aula 1. Depois andamos todo o Velho Testamento, conhecemos o tempo cronológico dos fatos na vida de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar na história da igreja primitiva, né? Primeiro, o que está relatado em Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas. Depois, nós vamos seguir transcorrendo por toda a história da igreja, até os dias de hoje. Amém? Acompanhe-nos. Eu tenho certeza que esse curso tem sido muito edificante para a sua vida. Ainda que você tenha visto apenas um trecho de uma das aulas, eu tenho certeza que Deus já falou contigo. A palavra de Deus, ela é poderosa e eficiente para nós. Agora, se você tem acompanhado desde o início, já se inscreveu aí para me ajudar no canal, eu tenho certeza que muito Deus já acrescentou na sua fé e no conhecimento. Aleluias! Se você ainda não viu as 18 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa, e veja as aulas e nos acompanhe. Aula de número 19 agora, a 19ª aula. Nós vamos dar sequência no livro de Atos dos Apóstolos, aonde paramos. O capítulo 8 relata a história de Filipe, usado por Deus, que operou sinais grandiosos no meio do povo. Até um eunuco etíope que vinha pelo caminho, lendo e não entendendo a palavra de Deus, Filipe o ajudou. O eunuco, e aí ele entendeu e pediu para ser batizado. Aleluias! Logo após, Filipe foi trasladado para um outro lugar chamado Azoto, aonde já pregava o evangelho. Isso nós vemos em Atos capítulo 8. Muitos são hoje como esse etíope eunuco. Lê, mas não entende a palavra. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos esclareça e também buscar informações com irmãos mais maduros na fé, para nos explicar a palavra. Mas, querido amigo e amiga da rede, o essencial para você entender a palavra de Deus é conhecer Jesus Cristo, a obra por nós, o amor de Deus e quem nós somos e o que fazemos de errado. A necessidade de pedir perdão. Isso é essencial. Conhecer Jesus e a sua obra, a palavra de Deus nos abre esclarecida. Queridos. Então, no capítulo 9 de Atos, nós vemos a conversão do fariseu Saulo de Tarso, no ano 36 depois de Cristo. Ele era fariseu da tribo de Benjamim, nascido em Tarso, estudado da lei, e ele teve por mestre Gamaliel. Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos, mas ele, indo no caminho de Damasco para perseguir os cristãos, ele viu uma luz no céu. Atos 9, 5. E aí Saulo disse: "Quem é, Senhor?" E aí disse o Senhor:
eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando alguém te afronta ou persegue você, meu querido, na verdade está afrontando a Jesus, porque nós somos os seus servos, enviados por ele, embaixadores de Cristo, como disse Paulo em sua carta. Então ele protege os seus enviados e livra de todo o mal. Aleluias. Muito bem. Após 3 dias cego, Saulo se levanta e Deus muda o seu nome para Paulo. E ele foi batizado por Ananias. E depois, por estar com os discípulos em Damasco, ele já pregava na sinagoga. E os judeus não gostaram e queriam matar ele. E aí os discípulos ajudaram e ele desceu a muralha por um cesto. E aí Paulo então ele vai para a Arábia e depois para a sua terra natal, em Tarsus. E ele fica lá até o ano 43 depois de Cristo. Eu quero explicar para você, querido amigo, tudo o que falarmos a partir de agora sobre a história da igreja são apenas alguns fatos de alguns personagens relatados. Relatos de alguns fatos da história da igreja. Na verdade, a igreja cristã, ela foi crescendo muito e rápido. Eu quero dizer que Paulo e os apóstolos, eles foram muito importantes para o crescimento da igreja. Mas, queridos, não foi só pela mão deles não que Deus acrescentou os discípulos. Não foi só nesse tempo, mas por toda a história. Era, na verdade, pessoas simples e anônimas que levavam a palavra e o cristianismo à frente. E muitos foram se convertendo através de homens e mulheres do povo. Artesãos, servos do campo, costureiras, lavadeiras, soldados, comerciantes, médicos, carpinteiros. Esses eram os grandes instrumentos de Deus para a propagação do evangelho pelo mundo afora. Aleluias! Hoje, meu querido, também é assim. Deus usa pessoas simples e desconhecidas, como eu e você, para levar o nome de Jesus adiante e para que pessoas se convertam. Ele usa pessoas simples. E ele usa nós para irmos a todos os povos. Então, por isso, não temos como falar de todos os cristãos usados por Deus, né? Isso é impossível. Somente os que estão registrados nos livros, né? E eles ficaram pela história. Mas muitos, milhares, os anônimos que pregaram a palavra e sofreram por isso. Voltando então para falar de Paulo, em 43 depois de Cristo, Paulo recebe a visita de um piedoso homem, Barnabé, de Chipre, que o chama para obra na crescente igreja em Antioquia. Lá foi os discípulos chamados de cristão pela primeira vez. Então, os 2 discípulos, eles saíram na primeira viagem missionária de Paulo, na região da Ásia, na Ásia Menor, hoje na Turquia, nas cidades da Galácia. Lá eles fundaram igrejas, ganharam vidas por toda a parte, né? É o que nós vemos no livro de Atos. Eles passaram por várias cidades, em Íconios, Listra, Derbe, Atalaia, Chipre, Patos. Nessa época, Paulo ainda não tinha escrito nenhuma das suas cartas, mas saiu ganhando vidas pela mão de Deus. Em Atos 15,
Barnabé e Paulo, eles foram chamados para o primeiro concílio em Jerusalém. Foram muitos os concílios na história. O que é concílio? Eu vou lhes dizer. É uma reunião entre várias lideranças de vários lugares. E eles se reúnem para discutir coisas que estão sem entendimento ou para combater as heresias que vêm se levantando durante a história. E aí eles entram num acordo e enfrentam as heresias, né? E fecham uma verdade. O tema deste primeiro concílio foi: os gentios convertidos, eles precisavam ou não observar a lei de Moisés e o judaísmo? Esse era o debate. Primeiro, Pedro falou no concílio, e depois o grande líder, Tiago. E todos concordaram. Ele disse: não faremos distinção alguma entre nós, judeus, e os gentios. Eles serão cristãos sem a necessidade da circuncisão. Todos serão. E sem a necessidade de se tornar judeus. E todos nós seremos irmãos por Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então, entraram nesse acordo. Eu vou lhes passar agora um assunto que vale a pena ressaltar. O martírio dos apóstolos. O ano e a causa da morte. O primeiro mártir foi Estevão, o diácono, que ele foi apedrejado em 31 depois de Cristo. O segundo foi o primeiro apóstolo, Tiago, o filho de Zebedeu, em 44 depois de Cristo. Ele foi decapitado por Herodes. Depois também esse Herodes, ele morreu comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. Está em Atos capítulo 12 isso. Queridos. A tradição diz que aquele que entregou o apóstolo Tiago à morte, ele também se converteu naquela hora e foi decapitado junto com o apóstolo Tiago. O terceiro foi Filipe. Ele foi apedrejado na cidade de Hierápolis. O quarto foi Tomé, que ele foi para a Índia. E em 53 depois de Cristo, ele foi martirizado a golpes de lança e foi jogado na fornalha. Que crueldade, que coisa terrível, né? O quinto mártir foi Tiago, o filho de Alfeu. Com 99 anos, no ano 62 depois de Cristo, foi no Egito e ele foi espancado com cacetete e depois apedrejado. Entre 64 e 65 depois de Cristo, foi o sexto, o Barnabé. Ele foi arrastado com uma corda no pescoço, depois queimado vivo. Que maldade! Um bom homem que era Barnabé, um servo do Senhor. Também João Marcos, o sétimo, ele foi arrastado em Alexandria, até ser despedaçado, queridos. Olha que coisa terrível, meus queridos. A morte de nossos irmãos apóstolos. O oitavo, Simão Pedro, entre 66 e 67 depois de Cristo. O imperador era Nero. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O nono, também de 66 a 67, foi o Saulo, o Paulo. Também no tempo do imperador Nero. Ele foi decapitado em Roma. O décimo mártir foi o apóstolo André.
ele foi morto em Acaia, na Ásia. Ele foi crucificado na cruz em forma de X. Dizem que ele não foi pregado nessa cruz. Então, imagina o sofrimento por dias até morrer naquela situação tão triste. Irmãos. O 11º, Bartolomeu, ele foi esfolado vivo e arrancaram a sua carne. E depois ainda o crucificaram de cabeça para baixo. Isso foi na Armênia. O 12º foi Mateus, ele foi cravado na terra e depois decapitado na Etiópia. O 13º, o Simão, o Zelote. Uns dizem ele ter sido cerrado ao meio e outros dizem que ele foi crucificado no tempo de Nero. O 14º foi Matias. Ele foi amarrado numa cruz e ainda apedrejado e no final ainda decapitado. O 15º, o doutor Lucas. Ele foi pendurado numa oliveira lá na Grécia, onde estava pregando. O 16º, o Judas Tadeu, ele foi espancado com um porrete e com machado, no ano 70 depois de Cristo. O 17º e último dos apóstolos, João, o evangelista, que chegou até sido jogado numa vasilha com óleo fervendo, jogaram ele. Mas ele não morreu pela mão de Deus ali. Ele só morreu por volta do ano 100 depois de Cristo, já na velhice, né? E a tradição diz que foi por morte natural. Isso, queridos, foi só o início das perseguições. Como os apóstolos glorificaram a Deus com a sua morte. Para aqueles que têm dúvida sobre a Bíblia, ou Jesus, ou o Evangelho, você concorda comigo, queridos, que por uma verdade, alguém até ouse a morrer. Agora, morrer por uma mentira, você acha que alguém ousaria morrer? Se Jesus não falou a verdade, se Jesus não ressuscitou dos mortos e a Bíblia não é verdadeira, por que os apóstolos não negaram Jesus e se livraram da morte? Era só eles dizerem, eu nego Jesus, e eles sairiam livres, sem problemas. Queridos, se eles foram até a morte sem negar o Senhor, como não acreditar na palavra de Deus e no nosso Senhor e na sua ressurreição? Muito bem. Nós vamos entrar agora em outro assunto muito interessante. Talvez você não saiba a ordem da escrita dos livros do Novo Testamento. Você sabe que na Bíblia eles não estão na forma cronológica que foi escrito. Mas nós vamos ver agora como se deu, né? Mas só que ainda não estava fechada a Bíblia, só depois de muitos anos, né? E eu vou passar para você. Há uma divergência com relação ao primeiro livro. Uns teólogos acreditam que foi o livro de Tiago, e outros acham que foi a carta de Paulo aos Gálatas. Foi o primeiro. Quando Paulo saiu para a segunda viagem, ele escreveu a carta de Gálatas. Muito bem. Os dois livros foram escritos entre 45 e 49 depois de Cristo. Tanto Tiago como Gálatas. Foi escrito nessa época. Agora não sabemos qual que foi o primeiro. E o segundo, né? O terceiro livro foi na segunda viagem de Paulo, em 50 e 51 depois de Cristo. Foi primeiro e segundo a Tessalonicenses. O quinto livro foi o Evangelho de Marcos, em 55 depois de Cristo. O sexto livro foi na terceira viagem de Paulo,
E ele escreveu em 54 depois de Cristo. 1 Coríntios, e o 7º livro em 55 depois de Cristo. Ele escreveu 2 Coríntios. O 8º livro do Novo Testamento, também de Paulo, a carta aos Romanos, escrita entre 56 e 57 depois de Cristo. O Evangelho de Lucas, o 9º livro, escrito entre 57 e 58 depois de Cristo. O 10º livro, também de Lucas, em 60 depois de Cristo, foi Atos dos Apóstolos. O 11º livro, a carta escrita na prisão de Paulo, em 61 depois de Cristo, a carta aos Colossenses. O 12º livro, entre 60 e 61 depois de Cristo, a carta de Paulo aos Efésios. O 13º livro também foi na prisão de Paulo, em 63. Foi a carta aos Filipenses. O 14º livro, a carta de Paulo ao Filemão, em 63 também. O 15º livro foi 1 Pedro, foi em 63 também. O 16º livro foi 2 Pedro, que foi também em 63 ou 64. O 17º livro foi a primeira carta de Paulo a Timóteo, foi em 64 a.C. O 18º livro foi a carta de Paulo a Tito, em 64 depois de Cristo. O 19º livro foi o Evangelho de Mateus, em 65 depois de Cristo. O 20º livro foi Hebreus, em 66 depois de Cristo. O 21º livro, a última carta de Paulo, segundo a Timóteo, antes da morte, já em prisão em Roma, entre 66 e 67 depois de Cristo. O 22º livro foi Judas, em 85 até 90 depois de Cristo. O 23º livro foi o Evangelho de João, escrito de 85 a 90 depois de Cristo. Os livros número 24, 25 e 26, ou seja, a primeira, segunda e terceira epístola de João, foi escrita por volta de 95 depois de Cristo. E o 27º e último livro, também escrito pelo apóstolo João, já preso em Patmos, na ilha, foi o livro de Apocalipse. Muito bem. Aí está o tempo, a ordem cronológica da escrita, aproximado, né, lógico, de todos os livros do Novo Testamento. Legal, né, queridos? Leia o Novo Testamento, é bênção de Deus. Bom, vamos ver então o transcorrer da história, né? Agora a história da igreja. Paulo, ele vai na segunda viagem com Silas, segunda viagem entre 51 e 54 depois de Cristo. Eles vão a Macedônia, Grécia, Éfeso, Filipos, Tessalônica e Coríntios. Está isso de Atos 15 a 18, esses relatos. Nós vemos lá tudo que Paulo e Silas passaram. Prisão, açoite, escárnio, sofreram, mas cheios do Espírito Santo, eles ganharam muitas vidas para Jesus, abriram igrejas e pregaram o Evangelho em todas essas cidades. Aleluias. Depois, Paulo escreveu cartas para os irmãos por onde eles passavam e acompanhava os irmãos, né, que ele ia ganhando. Ainda em Atos 18, a terceira viagem
que nós vemos até Atos 21. Uma viagem parecida com a segunda que ele fez, ainda para rever as igrejas e os irmãos, né? E apacentar os irmãos que ele ganhou. De volta a Jerusalém, Paulo é preso e começa o seu julgamento diante o Sinédrio, depois por Félix, por Festo e por fim o rei Agripa. E Paulo, ele apelou para César e vai preso em Roma. Por 2 anos ele ficou. Aí depois de 63 depois de Cristo, ele é solto. Depois, mais à frente, ele é preso novamente, aonde ele vai ser martirizado, como já vimos, né? O livro de Atos termina em 63 depois de Cristo, na primeira prisão de Paulo em Roma. Com as viagens de Paulo e as cartas ditas aqui, nós concluímos todos os relatos bíblicos. O único fato que ainda falaremos que está relatado na Bíblia será o livro de Apocalipse. Agora, literalmente, entramos na história da igreja. E aí nós temos livros antigos dos pais da igreja. Nós vamos ver mais à frente o nome deles e os livros que eles fizeram. E lá conta os relatos e a história da igreja primitiva. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Para que saber a história da igreja durante os séculos? Eu vou lhe responder. Nós temos muitos bons motivos para saber a história da igreja. O primeiro, ter como exemplo a vida deles. Segundo, saber o que viveu os nossos irmãos até o dia de hoje. Terceiro, para que nós valorizemos aqui a nós foi dado, sabendo o que passou nossos irmãos para guardar e trazer o tesouro, a palavra de Deus, até os nossos dias. A história da igreja, meu querido, é a nossa identidade, é a nossa árvore genealógica. Nós somos cristãos, é a vida dos nossos irmãos cristãos durante a história. É a nossa história do nosso povo. Amém, queridos? A nossa viagem pela história da igreja primitiva, ela vai começar no ano 54 depois de Cristo, quando o filho de Cláudio assume o Império Romano. O seu nome, Nero Cláudio César. Mas este será um assunto para a nossa próxima aula. Veja de novo essa aula, porque são muitas as datas e os fatos, né? E muito interessantes, né? Compartilhe com os seus amigos, se inscreva no nosso canal e nos ajude a levar a palavra. Eu quero agradecer esta rica oportunidade. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.